Fala, Rodrigão. Tudo bem, querido? Na última sessão a gente falou sobre algumas estruturas de questionamento, né, que podem ajudar a gente a perceber, né, mais rapidamente no dia a dia quais respostas a gente precisaria, né, quais ações seriam os melhores caminhos, e eu fiquei de lhe mandar um material complementar a esse papo que a gente teve aí na última quinta-feira, né? Dois exemplos que eu lhe dei, eu vou mostrar numa estrutura em Excel, bem simples, tá? A primeira é o porquê, e se e como, né? Estou incluindo duas perguntinhas aqui, uma estrutura bem simples, que faz parte da metodologia da criatividade. Metodologias de inovação usam bastante essa estrutura de perguntas, né? Então, vou tentar aqui dar um exemplo, né? Então, por que meu chefe não me trata bem? Um porquê simples, né? O que acontece que pessoa X não se comunica bem comigo? Porquês quaisquer, Rodrigão, não só para problemas, né? Essa sequência de perguntas é utilizada em processos de inovação em algumas empresas do Vale do Silício, né? É uma técnica antiga, inclusive, mas que pode direcionar aí alguns caminhos de clareza mental, né? E aí o e se ou será que vai trabalhar com a nossa imaginação no sentido de tentar esclarecer ou de fazer um link com um caminho não de solução, mas de tratamento daquela questão ou daquele problema, né? Então, nesses exemplos aqui que eu tô colocando, e se esse chefe ou essa pessoa X se sentir intimidada por mim de alguma forma? E se essa pessoa me julgar por algo que eu fiz e não estou sabendo, né, que incomodou? De repente, né? São possibilidades. E aí o como eu poderia me aproximar dessa pessoa, por exemplo? Como eu poderia quebrar o gelo da comunicação? Como eu poderia criativamente gerar situações em que essa pessoa possa demonstrar alguma empatia para mim, sei lá, X. O que acontece aqui? Com perguntas, ou seja, estamos trabalhando somente perguntas. Uma pergunta leva a outra, tá? Esse resultado aqui, esse desmembramento, que pode ter aí 15 porquês, 8 e se's, 3 comos, a quantidade de cada fase não importa tanto. O importante é que daqui você consiga imaginar planos de ação, né? Então, como eu poderia me aproximar dessa pessoa? Eu posso convidá-la para um café. Eu posso sugerir, no caso de uma situação profissional, eu posso sugerir novos relatórios, novas informações que eu possa enviar a ela. Enviar.
novas formas de ajudar no trabalho dela. Tem várias opções. Eu vou incluir aqui uma coluna de plano de ação, tá? Porque aí, com base na sequência de perguntas, você pode vir com afirmativas focadas na ação em si, tá? Que possam vir resultantes dos questionamentos anteriores. Ok? Então essa é uma estrutura. Isso aqui é um clássico da criatividade, tá? A outra estrutura é o quadrante da consciência. Também é uma outra técnica, tá? Você pode usá-las em sequência, uma depois da outra. Você pode usar só uma. Você pode usar o quadrante da consciência antes do porquê, e se e como. Tanto faz. A utilização de técnicas de criatividade ou de questionamento, elas são livres, né? Se você sentir necessidade de incluir perguntas, porque você sente que elas são necessárias para você esclarecer dentro da técnica, fica à vontade. Tá? Não são técnicas fechadas em si, são técnicas provocativas para gerar soluções de problemas. E, por serem provocativas, elas são abertas, né? São técnicas abertas à adaptação. Mas nesse caso aqui, essas perguntas, elas foram utilizadas por um secretário de Estado americano, famoso, né? Na época do presidente Clinton, se eu não me engano, que é o Donald Rumsfeld. E essas perguntas, esse quadrante da consciência foi citado em um dos livros, né, da bibliografia da criatividade que eu estou utilizando para a minha pesquisa. Então, ela é baseado em 2 pontos, né, a matriz. O que sabemos e o que não sabemos. Primeiro, o que eu sei que eu sei. Ou o que eu tenho plena consciência de que eu tenho conhecimento sobre esse assunto. O que eu sei que eu tenho conhecimento sobre esse assunto ou sobre esse problema. Né? E o que eu sei que eu não sei, ou o que eu tenho consciência de que eu preciso buscar, melhorar um conhecimento sobre esse assunto, sobre esse tema, né? O que eu estou ignorando, né? E aqui eu deixei o campo para você investigar, né? Para você fazer uma pesquisa consigo mesmo, tá? E na matriz, o segundo item é o que não sabemos. Segue o mesmo padrão do primeiro item, né? O que eu não sei que eu sei. O que eu estou desconsiderando em conhecimento ou habilidade que poderia me ajudar nesse assunto, né? Indiretamente ou diretamente. O que eu estou ignorando de conhecimento que eu tenha sobre esse tema, né? E o quadrante B aqui do que não sabemos é o que eu comentei com você na sessão sobre estudando a criatividade, seria o grande ponto da inovação, né? Que é o que eu estou ignorando que eu não sei. O que será que eu estou ignorando completamente sobre esse assunto? Será que se eu buscar informações de fontes diferentes, eu vou descobrir alguma coisa que eu nem imaginava? Né? Estou colocando esses complementos aqui para ficar mais claro. É uma investigação mais profunda, né? Esse quadrante. Ele vai... o porquê e se como ele é mais prático, né? No sentido de definir um plano de ação. É claro que para situações simples do dia a dia, né? Se eu compro um pão ou uma baguete, não precisa fazer o quadrante. Isso é para questões, né, que incomodam, questões, pode ser maiores ou pode ser uma questão pequena, um pequeno conflito familiar que você quer resolver. Você sabe que é mais simples de resolver e quer praticar o questionamento, ou uma pequena questão no trabalho,
né? Você falou que o tema da inovação é importante para você, trabalhando com tecnologia, com desenvolvimento, né? Então você pode utilizar, às vezes não é uma grande questão, mas você pode utilizar estruturas de questionamento para te ajudar a chegar num consenso ou em ideias que você possa sugerir para o time com o qual você trabalha, né? Então, esse quarto item aqui é o que a bibliografia da criatividade aponta como o grande ponto da inovação. Quando a gente descobre o que a gente não sabe, o que a gente ignora que não sabe, é onde pode se encontrar ali um modelo de negócio, pode se encontrar uma informação ali que a maioria das pessoas está ignorando, porque a maioria não considera esse item. Tá? Eu posso dizer para você que grande parte das pessoas não considera esta análise, tá? Mas esse ponto principalmente, beleza? E nesse arquivo que eu vou disponibilizar para você, tem um terceiro cara aqui, que é um início, né, do que a gente chama de investigação apreciativa. A investigação apreciativa é a investigação positiva, é o questionamento positivo sobre um tema que esteja te incomodando, tá? Que é o que? Pergunta simples sobre algo que está te incomodando, sobre algo que você tem para si como negativo, mas sempre tem alguma oportunidade, alguma possibilidade de não só de ganho, mas de aprendizado, né? Ou alguma oportunidade oculta. E é nessa pergunta que a gente descobre, né? O que esse assunto, problema, tema, pessoa, o que essa questão que está me incomodando traz de mais positivo para a minha vida? Não pode ser eu estou aprendendo como não conduzir esse tema, porque eu estou vendo que a pessoa está errando aqui. Eu vejo de positivo a possibilidade de lidar melhor com esse incômodo, né? Então, o que você pode fazer de repente? Ter um olhar apreciativo, positivo sobre um problema, né? Definindo aqui o que uma questão, um problema, algo que te incomoda, traz de positivo para você. E aí você fazer por que e se e como. Por exemplo, para questões mais simples, né? Para inovação ou para questões mais complexas, talvez usar a matriz o quadrante da consciência, né? Existem várias combinações, várias formas de utilizar essas três formas, né, do questionamento. Eu posso lhe dizer que me ajuda bastante, né? São técnicas simples aí, mas que me ajudam bastante a investigar a minha inconsciência, né? A minha própria criatividade, que ideia que está no campo das ideias aqui sobre mim que eu não estou enxergando, né? Quais são as possibilidades que eu não estou enxergando? Essas técnicas são simples e me ajudam bastante, e elas vão fazer parte de um capítulo, né? Da pesquisa aí que eu quero que se transforme em livro, e eu vou disponibilizar para você. Eu vou disponibilizar esse arquivo, esse Excel com as 3 pastinhas, né, que você pode usar no dia a dia. Você pode dar um salvar como ali e salvar por tema, né? Questionamento, tema X. Salva no seu computador e faz ali a sua investigação. Você pode colocar um título em cada aba sobre temas específicos, aí você fica à vontade para definir como você vai organizar essas informações, né? Além desse arquivo Excel, eu estou disponibilizando para você um trecho do meu livro que fala do porquê e se e como, né? Uma pesquisa, aí tem ali umas 5, 6 páginas, acho que tem esse trecho. Eu vou disponibilizar em PDF para você. Dá uma clareada aí na mente sobre essas técnicas. Acho que são informações complementares ali que podem ser interessantes para você. Tá bom? Querido, faça bom proveito. Espero que você goste. Espero que seja usual para você aí no dia a dia. Dúvidas? Manda no WhatsApp para mim e quinta-feira estaremos juntos. Tá bom?
Ótimo início de semana para você aí, um abração.